Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 3 de setembro. São Gregório Magno. Papa São Gregório Magno, 540 a 604, exerceu multiforme a intensa atividade no governo da Igreja, na solicitude da caridade, na tutela das populações maltratadas pelos bárbaros e na ação missionária. Autor e legislador no campo da liturgia e do canto sacro, elaborou um sacramentário que traz seu nome e constitui o núcleo fundamental do missal romano. São Gregório Magno, rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 18 ao 23. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito: Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 23. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor, a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes.
Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Reflexão. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, nos narra o processo de tornar-se sábio de verdade. No Evangelho, vemos Pedro frustrado, dobrando suas redes e possivelmente lamentando-se do fracasso da noite, da vida que é difícil, do trabalho em vão. Jesus chega, pede para ficar em seu barco e dali ministra seu ensinamento. O discurso de Jesus não é dirigido aos discípulos, mas à multidão. No entanto, é de supor que Pedro e os outros, desanimados, executando cabisbaixo seu trabalho, também o estejam ouvindo e, sem perceber muito bem, estejam gostando, como os discípulos de Emaús, que só se deram conta de como seus corações ardiam diante das palavras de Jesus momentos depois, no partir do pão. Aqui também os discípulos estão ouvindo, mesmo que não se deem muito conta disso. Jesus então os desafia. Pede para lançarem novamente as redes, justamente agora que terminavam de dobrá-las. Porém, algo do ensinamento de Jesus já os havia cativado, porque Pedro chama Jesus de mestre. Pedro assume aí a condição de discípulo e obediente. Lança as redes. Não conhecemos as vicissitudes do lago de Genezaré nessa época e nem as condições exatas desse momento para entender melhor o que Pedro via e compreendia de seu contexto. Apenas notamos que Pedro viu claramente na abundância dos peixes um sinal da autoridade e identidade de Jesus e da sua própria. Reconhece-se pecador. Aqui começa o que para o mundo é insensatez, mas que para o cristão é sabedoria. Reconhecer-se pecador diante de Jesus, o único capaz de salvar-nos de nossos pecados, e a partir desse momento viver para segui-lo. Eis toda a sabedoria cristã. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 21, que, portanto, que ninguém ponha sua glória em homem algum. Mas e nós? Será que estamos colocando a nossa confiança em homens de carne e osso, ao invés de confiarmos em Deus? Será que temos ídolos humanos? Será que algum dia já fomos decepcionados por esses nossos ídolos? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.